atualizações sobre o departamento médico do Flamengo. Para completar, o presidente BAP respondendo se pretende vender Everton Araújo, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o presidente BAP respondeu se pretende vender Everton Araújo, volante que se tornou titular absoluto e vem sendo alvo de várias especulações de clubes importantes da Europa, entre eles o Bayer Leverkusen. Abre aspas para o presidente do Fla: podem chegar aqui com 15 milhões de euros no Everton Araújo, que eu não vou vender. Ele se encaixou perfeitamente no clube. O que eu compro para repor? Eu consigo repor essa saída com 7 a 10 milhões de euros? Se a resposta for não, se a reposição custar de 15 a 20 milhões de euros, eu estou trocando 6 por meia dúzia. A venda de qualquer atleta só é possível desde que faça sentido econômico e que a gente consiga repor sem perder dinheiro. Acho um raciocínio extremamente lógico e o Flamengo hoje se coloca nessa condição de não precisar vender qualquer jogador de forma emergencial. Situação bem parecida ao que ele pensa em relação ao Emerson Royal. O Flamengo até vê com bons olhos o Daniel Sales, jogador da base, mas que tem se machucado com alguma frequência. Então, para vender o Everton Araújo, o Royal ou qualquer outro jogador que tenha utilidade no time principal, o Flamengo vai querer uma compensação financeira bastante acima daquilo que ele vai gastar para repor a saída desse atleta. Preciso te atualizar sobre as últimas do departamento médico do Flamengo. Ayrton Lucas não causa preocupação. O lateral esquerdo, que pediu para ser substituído nos minutos finais do amistoso contra o Lausanne, nesse meio de semana, está ok e participou normalmente do treino dessa sexta-feira, ficando à disposição para o jogo desse sábado contra o Benfica, a partida mais importante dessa intertemporada do Flamengo, que está sendo realizada em Algarve, lá em Portugal. Já Paquetá preferiu abrir mão de um período de descanso, de férias, após a Copa do Mundo para acelerar seu processo de recuperação. Vale a lembrança de que o Paquetá se machucou lá na Copa do Mundo, lesão muscular de grau 2, ele teria no melhor dos cenários a chance de voltar a jogar numa eventual final de Copa do Mundo. O Brasil caiu bem antes, nas oitavas, e a ideia do Paquetá é se colocar à disposição do Flamengo ainda nesse mês, com o Campeonato Brasileiro e Libertadores da América voltando. E o Amarildo Carneiro, o Flamengo vai contratar ou vai ficar com essa lenga-lenga? Vai contratar, mas mais para o fim da janela. Vale a lembrança, não é nem para o fim, né, pessoal? É que eu e vocês somos muito precipitados. A janela abre em 20 de julho, faltam 10 dias para a janela abrir. E depois ela fecha em 11 de setembro. Eu entendo que contratar antes é melhor, mas, enfim. Flamengo poderia contratar o Luiz Henrique, o Danilo Santos e o Cláudio Echeverri. Falaram que o Flamengo teria feito proposta ao Zenit pelo Luiz Henrique. Informação que eu recebi do Júnior Mendonça, empresário dele, é de que não houve proposta, tá bom? Botafogo tá pedindo quanto pelo Danilo Santos? Quando ele foi para a Copa e tinha a expectativa de que ele poderia arrebentar por lá, o Botafogo sonhou com 40 milhões de euros. Hoje, segundo o staff do jogador, dá para contratá-lo por 30 milhões de euros. Eu não acho que o Palmeiras e o Flamengo não vão chegar, eu não acho que o Palmeiras e o Flamengo vão chegar a esse valor, pelo menos fixo. Talvez com bônus possa até acontecer, tá? Agora, boa sexta. Tem jogadores no elenco do Flamengo com boas ofertas? Na avaliação do BAP, o presidente do clube, não. Ele entende que vender o Everton Araújo por 15 milhões de euros é um erro. E a justificativa é de que seriam necessários entre 15 e 20 milhões de euros para contratar um outro jogador com o nível do Everton Araújo. Ele usou esse raciocínio também para o Emerson Royal. A proposta do Aston Villa foi de 9 milhões de euros. Ele falou: qual lateral brasileiro eu vou contratar com esse valor? E aí tem a lembrança de que o jogador brasileiro é ainda mais caro, porque ele não ocupa a vaga de estrangeiro, né? E aí ele até fala que o Daniel Sales é alguém super bem avaliado dentro do Flamengo, é uma promessa da base, mas é um cara que tem se machucado demais. Nicola, o Flamengo, como é que tá de saúde financeira? Tá ótimo. Sabe alguma novidade do mais querido do Brasil? Tá, cara, a situação financeira é bem tranquila. Os caras podem se dar o luxo de recusar 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. E o presidente já disse que se pegar proposta de 15 milhões de euros pelo Everton Araújo, ele não vende. E olha que o Everton já tem 23 anos de idade e é volante, hein? O Flamengo engatilhou 3 reforços. Boto, frase do Boto. Sabe os nomes? Até me surpreende essa frase, porque o Boto e o BAP têm afirmado que os movimentos que o Flamengo fará nessa janela de transferências estão meio que associados ao que os tubarões do futebol europeu vão fazer. Então, o Flamengo esperaria que os grandes da Europa fizessem as suas contratações e aí o Flamengo se adaptaria e pegaria aquilo que sobrasse. É que o que sobra de Barcelona, de Real Madrid, de Manchester United costuma ser muito boa coisa, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Boto.
para tentar entender o que ele quis dizer com isso, tá? Espera aí. Bora lá. Não esqueça de deixar seu like, tá? Super importante para que a gente chegue para mais pessoas. Vamos lá, galera, vamos para as informações. Eu vou começar com essa do Jorge Jesus, cara, que tá dando o que falar aí. Ele foi apresentado como novo treinador da seleção portuguesa. Inclusive, até uma pessoa de perto dele falou: o Brasil não quis, agora Portugal quer, vamos para cima. Pois é, então, Jorge Jesus, novo treinador da seleção portuguesa, e na coletiva ele foi questionado sobre craques, jogadores, e ele falou: trabalhei com 2 dos 3 melhores do mundo, e um eu não vou trabalhar, que é o Messi. Trabalhou com o Ronaldo lá no Al Nassr, ele citando isso, e com o Neymar. Só que com o Neymar, ele falou na entrevista coletiva que virou para o Neymar e falou: tu, finish, você acabou. Isso nos tempos de futebol árabe. De lá para cá, muita coisa já aconteceu. Olha quanto tempo já passou. O Neymar veio, mesmo assim foi para a Copa do Mundo. Sempre falei que o ideal não era levá-lo, mas, cara, essa coletiva deu o que falar, rodou o mundo, girou o mundo. Muita gente criticando o Jorge Jesus, mas, gente, ele só foi sincero. Perguntaram para ele, a gente sabe como o velho é, cara. O Portuga é assim, tu pergunta, ele vai responder na lata, o que ele pensa. E lembrando, quando ele falou que fisicamente falando o Neymar já não entregava mais, não era mais o mesmo, não conseguia mais jogar, ele foi muito criticado, inclusive por jornalistas brasileiros. O tempo mostrou que ele estava certo na ocasião e continua certo, né? Porque o Neymar não consegue mais desempenhar em altíssimo nível. Por falar em desempenhar altíssimo nível, a torcida do Flamengo espera isso de Lucas Paquetá, inclusive contratação que impede o Flamengo de fazer investimentos altos nessa janela de transferência no meio da temporada. O próprio BAP explicou isso, que o Lucas Paquetá é como se fosse uma carne que demora para digerir, e o Flamengo ainda está digerindo, fazendo uma analogia com o valor, né, que o Flamengo pagou pelo Lucas Paquetá. É como se você fizesse uma viagem linda, maravilhosa no começo do ano e aí durante o ano não vai conseguir fazer uma outra viagem, vai ter que ficar de férias ali, ó, em casa, curtindo sua casa. É basicamente isso. E o Lucas Paquetá se reapresentou antes do previsto, abriu mão das férias. Ele estava nos Estados Unidos com a família e abriu mão das férias. Chegou hoje ao Rio de Janeiro, já foi direto para o Ninho do Urubu, e ele teria 10 dias aí por lei, né? Trabalhista, ele teria 10 dias, mas ele mesmo abriu mão, falou: não, quero focar na minha recuperação, quero ficar 100% logo para ajudar o Flamengo no segundo semestre. Bacana demais para o Lucas Paquetá, parabéns para ele. Enquanto ele se reapresentava no Ninho do Urubu, lá em Portugal, o Bruno Henrique dava uma entrevista coletiva para falar sobre o jogo contra o Benfica, nesse sábado. Jogo importante nessa intertemporada do Flamengo, e ele disse o seguinte: como eu falei com eles, com os outros companheiros, não só eu sou a referência, tem outros jogadores também. Jorginho, grandes jogadores aí no Flamengo que podem ser referência também, distribuir essa responsabilidade para ajudar a garotada. Isso é muito importante para todos no Flamengo. No primeiro jogo contra o River, eu falei com o grupo: nós somos profissionais, independentemente do que vier pela frente, de ser amistoso, hoje é o campeonato, temos que lidar da melhor maneira possível. Contra a equipe do Benfica se trata de taça, então a gente vai entrar da mesma forma que entrou contra o River Plate e contra a equipe da Suíça também. Acho que a nossa intertemporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom. Estamos treinando bastante, fazendo os nossos objetivos dentro de campo para chegar nessa segunda parte da temporada bem também. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer da nossa sequência do ano. Disse aí o Bruno Henrique, que vai ser titular nesse jogo contra o Benfica. A bola rola 3h30 da tarde, horário de Brasília, galera. Sempre lembrando isso, tá? Horário de Brasília. Então, vamos ver aí se o Flamengo vai fazer um bom jogo contra o Benfica. Eu confesso para vocês que eu estou curioso para ver. Inclusive, na coletiva de hoje, o Leonardo Jardim disse que vai torcer para o Mbappé, cara. Lembrando que foi o Jardim que descobriu o Mbappé, né? Nos tempos de Mônaco, trabalhou com ele, fez esse trabalho muito bem feito de projeção do craque francês, está jogando muita bola.
Ó, a gente está vendo a história sendo construída. O que o Mbappé está fazendo em Copa do Mundo é algo assustador, é admirável. Tem muito brasileiro que não gosta do francês, eu particularmente sempre gostei da postura dele, um cara super profissional e, cara, dentro de campo em Copa do Mundo, para mim, já é o maior, assim, que eu vi, sem sombra de dúvida. Em Copa do Mundo, para mim, é o maior. Eu não vi Pelé, obviamente, né? Então, não conta Pelé, mas já superou o Messi, por exemplo, em Copa do Mundo. Cara, o que ele tá fazendo é absurdo. Ó, o Flamengo tentou a contratação de um jogador do Cuiabá, um centroavante de 17 anos, promessa do Cuiabá. O Flamengo entrou em contato com o Cuiabá através de Palmer, um dirigente do Flamengo, ligou para um outro dirigente do Cuiabá, abrindo negociação para tentar contratar o Airan, jogador forte, centroavante, 17 anos, já está no time profissional do Cuiabá. E aí o Cuiabá falou, cara, a gente não quer vender, a gente não quer fazer nenhum tipo de negócio, ele só sai pela multa rescisória, que é de 10 milhões de reais. O Flamengo, no primeiro momento, até pensou em pagar, mas depois desistiu pelo bom relacionamento que tem com o Cuiabá. O Flamengo entende que se fizesse isso com o Cuiabá, e o Cuiabá tem sido um parceiro muito bom aí do Flamengo nos últimos anos em relação à categoria de base. E por que o Cuiabá não quer vender? Porque entende que o Airan é peça fundamental da estratégia do clube de valorização da categoria de base. Um jogador que tem sido, digamos, o cabeça desse trabalho muito bacana do Cuiabá com a categoria de base. Então o Flamengo desistiu da contratação desse jogador por conta disso, tá? Galera, vamos lá, informação de Vasco. Hoje eu trouxe uma bomba aí envolvendo o Vasco. Muita gente estava curioso para saber quem seria o novo treinador do Vasco. É o que eu falo, torcedor do Flamengo. Se você em algum momento ficar triste, olha para o lado, que você vai ver. Ih, gol da Espanha, galera. Caraca, 87 minutos. Que bizarro. França e Espanha na semifinal. Se em algum momento você ficar triste com o Flamengo, olha para o lado, porque olha a situação do Vasco. O Vasco contratou um treinador português chamado Pedro Emanuel, de 51 anos, que o histórico é todo do mundo árabe. Assim, olha, vou ser muito sincero. Não sei não, hein, Vasco? Tá arrumando sarna para se coçar, hein? E ele vai assinar contrato válido até dezembro de 2027. Ele vai chegar com uma comissão técnica com o auxiliar Rui Gomes, o auxiliar Pedro Correia, o analista de desempenho Virgílio Fernandes e André Galbi, preparador físico. Rapaz, boa sorte aos vascaínos em relação a isso. É isso, galera. Eu tô falando disso porque eu sei que tem muito vascaíno que me acompanha aqui, ainda mais depois da entrevista que eu fiz com o BAP, muitos vascaínos revoltados com o BAP. Ele não pode falar isso. Por que não? Ele fala o que ele quiser, pô. Ah, ele quer engajamento em cima do Vasco. Gente, pô, ele é presidente do Flamengo. Ele não precisa querer engajamento em cima de outro clube. E como o BAP disse, ele pensa no melhor futebol brasileiro, tem a opinião dele, ele entende que é errado o que o Vasco está fazendo e que vai à justiça, e a justiça vai decidir se está certo, se está errado. O torcedor do Vasco não tem que ficar reclamando do BAP. Enfim, faz parte do game, rivalidade, mas boa sorte ao Vasco. Galera, sempre lembrando, nesse sábado a gente tem SBT Sport Rio também, tá? A partir de 1h da tarde, ao vivaço lá no SBT, obviamente, só ligar na TV. A gente não está transmitindo o programa durante a Copa do Mundo por questão de direito de imagem, não dá para ficar transmitindo. Pós-Copa do Mundo, a gente volta ao normal lá no YouTube. Aqui no YouTube, na verdade. Tamo junto, fui, galera, valeu!